Fala comigo, concurseiro, concurseira, que está em busca aí de conteúdo da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei número 4.557 de 1942. Bom, se você caiu direto nesse vídeo aqui, eu te recomendo passar pelos dois vídeos onde nós fizemos a leitura comentada de artigo por artigo dessa norma, beleza? E aqui agora nós vamos focar em fazer exercícios dessa norma, tá? Lembrando que o foco nosso aqui, por mais que não seja exclusivo, nós vamos dar um enfoque na forma de cobrança da PMMG, principalmente para quem está estudando para os concursos soldado, oficial, CHO, CFS e EAP. São concursos internos aqui da Polícia Militar de Minas Gerais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, lembra de inscrever, isso ajuda muito a nossa metodologia a alcançar mais pessoas. Se não segue ainda, segue lá no @ODionyGervásio no Instagram e @StudyCards, que é a nossa plataforma, inclusive, que nós vamos usar para fazer essa bateria de exercícios aqui. Nossa proposta aqui é ser bem prático hoje, minha proposta é ser bem prático com os senhores hoje, fazendo uma bateria de exercícios em formato de flashcard, que é a forma que eu acho mais eficiente para estudar, principalmente para as provas da PMMG. Basicamente, senhores, como que funciona os flashcards? O que são flashcards e como funciona? Bem rápido aqui, flashcard é uma metodologia de estudo e revisão através de cartas, onde é como se eu tivesse um baralho mesmo, em que à frente do baralho eu tenho uma pergunta e no verso dele eu tenho uma resposta. Bom, os senhores vão ver aqui na prática, mas então tem uma pergunta e quando eu clico em ver resposta é como se eu virasse aquele cartão. E é como se eu tivesse realmente um baralho físico de questões. Isso foi a metodologia que eu usei para ser primeiro colocado nos concursos que eu fiz na PM, tanto de soldado quanto de sargento, quanto também ter sido 01 lá dentro do CFS, eu fazia os cartões manuais. Recomendo todo mundo, mesmo tendo a plataforma, fazer os seus próprios cartões, porque o que eu tenho dúvida é diferente do que você tem dúvida, e aqui é o grande diferencial da nossa plataforma. Lá, quando você marca que você achou difícil, o sistema vai salvar o que você achou difícil e te mostrar mais ou menos. Por quê? Aqui, qual que é a proposta? Eu tenho uma pergunta e tenho uma resposta, e não é só isso. Eu vou classificar essa resposta em alguns níveis. No nível super fácil, fácil, médio, difícil ou super difícil. Basicamente, o algoritmo do nosso sistema ele vai pegar a sua resposta e vai colocar para você mesmo revisar. Por exemplo, quando você marca como super difícil, o sistema vai lá e vai colocar um dia, ou seja, melhor dizendo, 0 dia. Todo dia, hoje mesmo, essa questão que você achou super difícil, você vai revisar de novo. E amanhã você vai revisar novamente. Depois você vai revisar novamente. Todos os dias, então, melhor dizendo que é um dia mesmo. Todos os dias o sistema vai te mostrar aquela questão ali para você conseguir memorizar aquele conteúdo, compreender ele através dessa repetição espaçada. Aí, uma questão difícil, aí o algoritmo vai ter uma regra lá entre 3 e 5 dias. Questões médias ele vai ter uma regra aí entre 7 e 12 dias. Questões fáceis entre 15 e 25 dias. Mas isso aqui depende muito. À medida que você vai estudando, o sistema ele vai se adequando à quantidade de questões que você faz diariamente. Super fácil, se você marcar como super fácil, na nossa plataforma, significa que você não quer rever mais. Essa é a grande jogada do super fácil, beleza? Então, de novo, você vê uma pergunta, ver a resposta daquela pergunta. O ideal é ver a pergunta, tenta responder mentalmente. Você vai ver a resposta e falar, achei isso aqui fácil, achei médio, achei difícil, achei super difícil. E a partir daí, o sistema vai fazer a parte dele de colocar aquilo ali para revisão. Bora para uma bateria de questões? Então, você que veio da nossa leitura da LINDB, você, independente do pacote que você tem, eu vou usar aqui o pacote para soldado, mas em todos os concursos aí da PM que cobram essa lei, vai ter lá dentro do seu material. É só você ir nos filtros da plataforma e desativar todas as matérias, deixar somente o Decreto-Lei
4657, que é a nossa LINDB. Quando você faz essa configuração, você vai cair aqui nessa tela. Quando você faz login, melhor dizendo, você vai cair aqui nessa tela de login. Deixa eu fazer do zero aqui para os senhores verem. Às vezes algum dos senhores já quer utilizar, quer adquirir, enfim. Aqui os senhores vão entrar, no caso tem o português separado, CGO, enfim, diversos cursos aqui que estão na minha conta. Eu vou na opção de soldado, flashcards. Como eu já configurei para cair só LINDB, ele já vai cair aqui para mim. Pode ver que eu tenho 0 questões para rever. Por quê? Porque eu não estou com nenhuma questão para revisão nessa matéria aqui hoje, beleza? Dito isso, eu vou só tampar aqui, colocar a câmera tampando essa parte da revisão, só para eu conseguir fazer a leitura aqui com os senhores, beleza? E vamos para a primeira questão, olha o tanto que é simples. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica para aplicação das normas, sendo vedada a utilização de súmulas administrativas. Cara, eu acho que isso aqui está errado. Vamos ver? A ideia é essa, você lê e mentalmente tenta resolver. Eu acho que isso aqui está errado. Não é vedado súmulas administrativas, não. É inclusive por meio de súmulas administrativas que ele vai aumentar a segurança jurídica. Mas vamos ver. Resposta: é errado. Ó, é o artigo 30. E as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas às consultas. Beleza? Isso aqui foi questão de prova. E agora entra a mágica. Ó. Aqui eu vou salvar a avaliação. Vamos supor que eu achei esse conteúdo médio ou fácil. No meu caso aqui eu achei ele fácil. Então, basta eu marcar fácil, salva a avaliação e o sistema já vai pular para a próxima questão. Bora para a próxima. De acordo, deixa eu subir um pouquinho mais a câmera aqui. Melhorar esse layout. Só um minuto. Foi? Bom, acho que agora ficou legal, hein? Beleza. Bora lá. Bom, de acordo com o que dispõe o Decreto-Lei 4657, 4 de setembro de 42, a LINDB, o agente público não responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, mesmo em caso de dolo ou erro grosseiro. Não responderá? Mentira, ele responderá, inclusive em caso de dolo ou erro grosseiro, não é em caso de culpa, é em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, está errado, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. Lembrar aqui de não passar dessa linha aqui da tela. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. É isso mesmo, caiu na OCP em 2018, questão do Instituto OCP. Clica aqui, essa eu achei... Eu não quero rever mais, porque eu achei muito fácil. Essa aqui eu já sabia decorado, de cor e salteado. Bora para mais uma. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Soberania, ordem e bons costumes. Então, lembra, para quem saiu agora da leitura do material conosco, atos e sentenças em outros países, principalmente a sentença, para ela ser cumprida, para ela ser executada no Brasil, ela tem 5 requisitos que estão previstos lá na norma, para ela ser executada no Brasil. Só que realmente tem uma situação onde leis, atos e sentenças não terão eficácia no Brasil. E se eu não estiver enganado, está correto. É soberania nacional, ordem pública. Quando ofenderem soberania, a ordem e os bons costumes, realmente não vai ter eficácia. Eu acho que está certo. Certo, beleza. Lembrando que a minha intenção aqui não é acertar todas, é mostrar para os senhores a dinâmica e aproveitar o momento também para quem não tem condições de adquirir a plataforma, enfim, utilizar desse momento aqui para aprender um pouquinho dessa lei também. Então, as leis, atos e sentenças de outro país, bem como qualquer declaração de vontade, não vão ter eficácia quando elas ofenderem soberania, ordem pública e bons costumes. Isso aqui foi alvo de cobrança na PMMG, beleza? Bora para a próxima. Essa eu fiquei um pouquinho na dúvida, eu dei uma travada ali, então vou colocar como médio. Salvou a avaliação, já pula para a próxima. Bora.
A edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Quando eu estou lendo lá, eu mostro para os senhores, algumas palavras são chave, por exemplo, poderá ou deverá. E aqui tem essa ressalva, salvos de mera organização interna, preferencialmente por meio eletrônico ou obrigatoriamente por meio eletrônico. Eu acho que está tudo certo na minha visão. Poderá ser precedida, preferencialmente por meio eletrônico, e ela será considerada na decisão. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí para vocês fazerem questão e depois vem no meu comentário, beleza? Bora avançar. Ver resposta está certíssimo em qualquer órgão ou poder, edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedido de consulta pública para manifestações de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, qual será considerado na decisão. Então, a convocação conterá a minuta do ato normativo, fixará o prazo, demais condições sobre a consulta pública, observado normas legais e regulamentares específicas, se houver. Beleza? Foi questão de prova. Bora avançar. Isso eu achei fácil. Bora. Beleza. Lindby. A lei tal foi aprimorada com dispositivos que se situam na órbita do direito administrativo, aperfeiçoando a gestão pública. A legalidade na análise dos atos públicos representa a característica que está prevista expressamente na referida norma. Tem legalidade previsto? Não tem. Está errado. Erradíssimo. Então, sem previsão expressa disso na prova, beleza? E olha só, sem previsão expressa disso na lei. E olha só, foi questão de prova, beleza? O bizu pausa o vídeo quando eu projetar a questão, tenta responder mentalmente e vem para o comentário, beleza? Isso aqui eu vou para não rever mais, que é bem fácil. Bora avançar. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente, sendo que as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Cara, para mim isso aqui tá corretíssimo. Tá certinho. E é isso mesmo. Não vou ler porque se tá certinho a gente acabou de ler. Então, sucesso. Fácil e bora. Fizemos já um pouquinho de exercício. Bora lá. Julgo certo ou errado. As circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes dos agentes não serão considerados na aplicação das sanções na esfera administrativa ou penal. Aqui, simples, a gente acabou de matar uma. É errado, vai ser considerado. Olha aqui o que vai ser considerado: a natureza, a gravidade da infração, os danos que são provenientes dela, circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes. Show? É isso aí. Bora avançar, não rever mais, que essa é muito fácil. E bora lá. Bom, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, exceto para os povos e comunidades legalmente reconhecidos, que decorrente de valores culturais, éticos e sociais preservem suas características ancestrais. É mentira, porque o texto é somente isso aqui, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. É só isso, não tem exceção, beleza? Ver resposta. Errado, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Caiu em prova? Caiu em prova, tá vendo, senhores? Não rever mais, e bora lá. Bom, conforme a Lindby, a obrigatoriedade da lei brasileira nos estados estrangeiros, quando admitida, se inicia 90 dias depois de oficialmente promulgada. Aí não tem jeito não, né? Não é 90 dias, é 3 meses, e não é promulgada, é publicada. Então, tudo errado. Estados estrangeiros, obrigatoriedade da lei brasileira. Minha câmera tá tampando, né? Deixa eu ver se eu mexo nisso aqui. Espera aí. Acho que agora pode melhorar um pouco mais aí para os senhores. Então, beleza, né? Então, é 3 meses e de oficialmente publicada. Beleza? Bora para a próxima. Não rever mais, que essa é bem fácil, bem tranquilo.
Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Contudo, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto, publicação essa destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Salvo engano, isso aqui está correto. Está corretíssimo. Beleza. Ficou estranho o jeito que eles juntaram, porque destinado ao prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores, então a gente demonstrou que ele copiou e colou, né? Mas está tudo bem. Inclusive, foi questão do CESP 2022. Bora avançar. Vou colocar como fácil, que essa houve dúvidas. Houve. Aí tem que estudar mais o português. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657, estabelece que, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do texto da lei destinado à sua correção, o prazo passa a começar a vigorar. O prazo para começar a vigorar começará a correr da nova publicação. Vou ler de novo, ficou truncado aqui. A LINDB estabelece que, se antes da lei entrar em vigor ocorrer uma nova publicação do texto destinada à correção, o prazo começa a vigorar. Prazo para começar a vigorar começará a correr da nova publicação. Tá certíssimo. Beleza, tá correto. Perfeito, não rever mais. Bora avançar. Mais uma, então, lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Lá, a LINDB fala situações que ela revoga, né? Ela mostra ali algumas situações onde ela revoga. Quando ela expressamente falar que ela está revogando, quando ela tratar inteiramente sobre aquele assunto ou quando ela for incompatível, aí vai realmente revogar. Mas aqui ele está falando que quando tem uma lei que ela traz disposições gerais ou específicas, ela não revoga nem modifica. Está correto. Está correto. É o artigo 2º, parágrafo 2º. Beleza? Questão aí da banca OCP, muito próxima da banca da PM também. Uma banca bem literal. Fechou? Não rever mais, bora para a próxima. Bom, um ato jurídico perfeito é aquele que, já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, o ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Eu acredito que isso aqui está correto. Beleza? Beleza. Aqui é aquele artigo 6º, onde eu mostrei para os senhores que ele traz 3 institutos, né? Ele fala do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. E eu falei para os senhores que o direito adquirido ele está mais complexo de pegar palavras-chave. Então, é uma forma interessante você pegar a palavra-chave do que é um ato jurídico perfeito, que é o consumado. E do que é uma coisa julgada, que é uma coisa que não caiba mais recurso. Essa é a chave. Beleza? Bora para a próxima e última. Sei que os senhores gostam das questões, mas vamos fazer só algumas para demonstrar aqui, para os senhores também ter uma experiência de como funciona esse modelo de questões, esse modelo de treinamento, né? Isso aqui é um treinamento para o cérebro. Os senhores podem observar que eu paro, faço aquela análise, grifo uma palavra, penso ali se aquela palavra faz sentido, se não faz. E é um jeito ativo de buscar na memória. Essa, para mim, é a forma mais estratégica de se preparar para qualquer prova ou concurso. Mas bora para a última, então. Salvei a avaliação. O agente público, uma fácil. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Perfeitamente correto. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. É exatamente o que está escrito lá
no nosso artigo 28. Beleza, meus irmãos? Fechou por enquanto, senhores. Muito obrigado. Tamo junto, ó. Quem ainda não segue as nossas redes sociais, lembra de seguir aí, @StudyCards, @oDionyGervásio. Nós estamos com algumas mentorias também, vagas de mentoria aí para CFSD, para CFS, para CHO. Quem entende essas siglas aí sabe do que eu estou falando, e para EAP também. Tanto os concursos internos quanto para quem quer se tornar soldado da Polícia Militar. Nós estamos com mentoria aberta, onde eu acompanho todo o seu processo de estudos. Eu vou acompanhar cada etapa, te passar missões diárias e acompanhar também a quantidade de questões que você está acertando, que você está errando, para a gente traçar junto um caminho melhor de otimização dos seus estudos, beleza? Então você que está perdido, vê que não está conseguindo progredir ali por conta própria, nós vamos fazer esse trabalho de acompanhamento mesmo com você, beleza? Eu, pessoalmente, Sargento Johnny, vou te mandar áudio, vou te cobrar, vou te ajudar a pegar na sua mão de verdade para fazer você ser aprovado nesse concurso, nessa prova que você tanto almeja, beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu!